que bom que você ainda está acompanhando nosso terceiro dia e nós temos por tema as dores do parto. Jesus, conversando com os discípulos, ele comenta que a sua volta será como uma mulher que está para dar à luz, ou uma parturiente. O que significa isso? Muitas vezes Jesus falava por parábolas, utilizava sinais, símbolos, porque justamente os discípulos estavam conscientes e poderiam entender, não só os discípulos, mas todas aquelas pessoas as quais depois os discípulos iriam a ensinar. Então, por que as dores do parto? Uma mulher, quando ela está prestes a dar à luz, o que acontece? Ela sente as contrações. E quanto mais perto está da criança nascer, de vir o bebê, ela sente mais dor em menos tempo. Justamente isso é falado para a terra. Ou seja, quanto mais perto estivermos da volta de Jesus, mais coisas vão acontecer em um espaço de tempo menor. Hoje eu acordei e estava vendo as notícias no grupo dos voluntários internacionais, e onde está um voluntário na Ásia, eles estavam fazendo o culto e a terra tremeu, deu um pequeno terremoto. Em Utah, um outro terremoto. Aqui perto da gente, em Valência, 3 pequenos terremotos na escala Richter de 2, 3 pontos. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 19, Jesus fala assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Jesus, então, ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. O que a gente pode aprender com esses versos, junto com outros versos da Bíblia? Óbvio que não podemos ter versos isolados. Primeira coisa, os últimos acontecimentos da face dessa terra serão extremamente difíceis. Ellen White comenta que para suportar esses acontecimentos, nós necessitaremos do auxílio do Espírito Santo. Segunda coisa, os acontecimentos finais, eles serão simultâneos e sucessivos, ou seja, não será uma coisa aqui hoje, outra coisa no outro mês, outra coisa no outro ano. Não, as coisas acontecerão de maneira rápida, de maneira repentina, de maneira com que muitas pessoas não vão se aperceber e vão dizer: ah, mas isso é a mesma coisa de sempre, isso sempre houve, ou como Pedro fala, isso eu já ouvia desde os tempos da minha avó e Jesus até hoje não voltou. É claro, volto a repetir, como Jesus, não nos cabe dizer dia, hora, mês ou qualquer outra coisa. O que nos cabe é orar, vigiar e manter firme a nossa fé. Jesus, ele continua falando a palavra agora da figueira. Eu não sabia o que significava a parábola da figueira até vir para esse campus aqui na Espanha e passar por aqui e ver no inverno as árvores sem folhas. E ver agora que as figueiras já estão florescendo e já tem frutos verdes na figueira. Ou seja, eu passando por ali, eu saberia quando estava no inverno e agora quando se está vindo a primavera e o verão, porque a figueira está florescendo, a figueira já vai estar para dar frutos. Ou seja, a gente pode se perceber que Jesus está voltando pela maneira como se intensificam os sinais. A gente também pode perceber 2 outras coisas. Primeiro, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui, eu não sou mais santo, o outro não é mais santo, ninguém é mais santo do que ninguém, porque o próprio Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. A outra coisa que a gente pode notar do texto bíblico é que nós precisamos de consagração, de unidade, de todos juntos, porque isso é o ensinado na palavra de Deus. Que Ele seja com a gente, que mantenhamos firme a nossa fé.